8h41, no ar o Conversa de Redação desta terça-feira, 5 de julho de 2022. Hoje, para debater os principais temas do dia, os temas mais polêmicos, Lucas Ragazzi, Rita Mundim, Malco Camargos e Ricardo Kertzmann. E a gente começa com uma peregrinação a Brasília de mais de 1.000 prefeitos para protestar contra medidas econômicas do governo federal. Eles pedem, Ricardo, compensação pelas perdas de impostos, naquelas medidas que foram colocadas pelo governo federal. Bom dia para você. Queria te perguntar, os prefeitos têm razão ou estão reclamando de barriga cheia? Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos do Conversa de Redação. Bom dia, ouvintes. Os prefeitos têm toda razão. Estamos falando agora do quê? De reeleição a qualquer custo? Vamos deixar mais de 5.000 municípios à míngua pelo Brasil? Pessoal, 25% das receitas das cidades estão atrelados ao ICMS. Os prefeitos estimam uma perda total de cerca de 250 bilhões por ano. Só que em BH, segundo o prefeito Fuad Norman, a gente vai estar falando de alguma coisa de 210 milhões a menos no caixa até 2023. E o pior é que é muito barulho, muita confusão, muito prejuízo para nada. O professor Felipe Nunes, do excelente Instituto Quest, disse que o efeito será praticamente nulo, se é que não será nulo nas eleições, a tentativa de reeleição do governo Bolsonaro. Porque a rejeição já é muito alta. E dentre os que rejeitam o governo, ninguém está disposto a mudar o voto por causa dessa PEC. Malco, o Ricardo está falando de uma ação eleitoreira, mas que pode ser nula, ao modo de ver aqui do Ricardo. Como é que você vê essa situação? Bom dia para você. Bom dia. Bom, temos que separar os dois fatos aqui, né? A primeira é a queda na receita, né? É claro que são dois lados da mesma moeda. São cerca de 1.000 prefeitos, ou seja, 20% dos prefeitos do Brasil estão em Brasília reclamando pelos seus direitos. O governo federal, ao fazer a negociação, em parte com governos estaduais, e mesmo assim enfrenta várias resistências, entre elas o governador de Minas, por exemplo, ameaçou ir na justiça contra o governo federal, mas acabou depois submetendo e assinando a redução do ICMS no estado. É claro que reduzir o ICMS não é o problema da gasolina, é um dos problemas. E o governo federal agiu apenas sobre uma parte e compartilhou a solução com os cidadãos, mas também penalizou governadores e prefeitos. E é bom lembrar, a ação de prefeito e a ação de governador se remete em políticas públicas, é custo da educação, do transporte, da limpeza da cidade, do asfalto, etc. Esses custos ficam mais comprometidos sem o acesso a essa receita. Mas, de outro lado, isso também mostra uma outra questão. Como que várias pessoas mordiam um pedaço desse imposto da gasolina, ou seja, era muito prefeito, é muito governador, são muitas cidades, são muitos estados que se beneficiaram dos altos preços da gasolina e encheram os caixas dos estados e dos municípios. Isso é um problema. O outro lado é a questão eleitoral. De fato, parece que está sendo muito barulho, muito custo para pouco ganho eleitoral. Não se muda a percepção de economia de uma hora para outra. O eleitor está avaliando o governo Bolsonaro não pelos últimos 90 dias que antecedem a eleição, mas pelos 3 anos e meio de governo que ele já teve. E é isso que vai pesar na hora das urnas. Ô Lucas, uma briga grande. Por exemplo, só aqui de Minas, a Associação Mineira dos Municípios espera 300 prefeitos lá em Brasília e diz que os projetos, ou melhor, que esse projeto é irresponsável. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, Rita, Ricardo, Malco. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Os prefeitos estão no papel deles, de lutar ali por receita aos municípios. Mas fato é também que não é uma questão de preto e branco, ruim e bom. Tem toda uma questão cinzenta aí. Primeiro, a alíquota do ICMS sempre foi muito abusiva. Alguma coisa tinha que ser feita. Ainda mais nesse contexto de pós-pandemia, de crise, de muitos problemas financeiros da população, não tem jeito também do governo não atuar nessa situação. Tinha que ser feita alguma coisa para controlar essa alíquota do ICMS. A própria mobilização dos prefeitos também, a gente fala muito da redução do ICMS como uma medida por conta da eleição, por conta da popularidade, mas essa luta dos prefeitos também é uma questão de popularidade a eles, aos municípios, né? Esse recurso, essa falta de receita que vai deixar de chegar nos municípios, significa também menos dinheiro para eles gastarem.
e aí eu vou jogar tem que existir um meio termo aí. Será que não tem despesas a serem cortadas nos municípios? Não tem um meio termo aí para a gente conseguir controlar de forma com boa gestão dos recursos públicos essa queda na receita? Porque também é muito fácil a gente elevar ali imposto, elevar a taxa para penalizar a população em troca de encher cofre de prefeitura. Tem que existir um meio termo aí. Ô Rita Mundim, então mais de 1.000 prefeitos estão em Brasília, tem um protesto lá contra essas medidas econômicas. Como é que você lê essa história toda? Bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia a todos. Eu fico aí vou mais na linha do Lucas. Não existe nada de eleitoreiro. Existe uma inflação global puxada por energia, puxada por alimentos. A única coisa que o Estado pode fazer numa economia de mercado para minorar o sofrimento da população, vamos pensar na gente, vamos pensar na sociedade. A única coisa que está nas mãos do Estado é a diminuição da carga tributária, diminuição de impostos. Quando a CDL-BH, a CDL Jovem, promove, né, o Dia Sem Impostos, foi agora, recentemente, olha as filas que se formaram e olha para onde que foi o preço. E, inclusive, entre o preço da refinaria e o preço da bomba, o que existe é uma rede de distribuição, aí você tem ganhos de mercado, no preço da refinaria você computa o dólar e o preço da commodity no mercado internacional. Agora, entre o preço da refinaria e o que chega na bomba, você tem mercado, distribuidores, né? Quem trabalha nessa cadeia para fazer com que o combustível chegue no tanque do seu carro, no tanque do caminhão. E impostos. Então, a única forma que o Estado poderia agir, sem interferir, porque ele não tem esse poder de formar o preço do barril de petróleo, nem a cotação do dólar, é cortando impostos. E foi o que foi feito. O Joe Biden, será que ele está em época de eleição? A proposta do Biden é a mesma. O corte de impostos federais e pediu encarecidamente aos governadores para diminuir os tributos. Então vamos à raiz do problema, ela é estrutural. Governadores e prefeitos, e aqui eu quero elogiar o governador Zema, que na posse do Flávio Rosco, lá na FIENG, ele disse que vai rever toda a carga tributária do Estado de Minas Gerais. É preciso fazer as reformas que o Fernando Henrique prometeu, que o Lula prometeu, que a Dilma prometeu e que o único governo Temer não conseguiu fazer e que o único governo que levou as propostas, tanto da reforma administrativa para diminuir despesa, quanto da reforma tributária para melhorar a qualidade da arrecadação, quem teve a coragem de fazer foi o governo Bolsonaro. Só que preferiram votar fundo eleitoral. Então a gente tem que tirar esse viés político que incide sobre tudo. O que está sendo feito agora é uma medida emergencial e tomara que a reforma tributária seja a primeira na pauta do próximo governo. E tomara que prefeitos e governadores aprendam a diminuir os impostos sobre bens essenciais, transporte, combustíveis, energia, que é muito mais fácil botar uma carga de 30% sobre aquilo que a gente tem que consumir do que fazer uma boa gestão e colocar imposto alto em cima de supérfluo. Queria complementar, cara? Sim, eu gostaria de fazer 2 comentários a respeito do que disseram tanto o Lucas quanto a Rita. Eu concordo com o Lucas, sim. Há estados, como é o caso de Minas, que o imposto sobre combustíveis é acima de 30%. Tem que cair, é verdade. A Rita também falou isso. Agora, tem uma questão, o ICMS é um imposto estadual. Isso tem que se dar no âmbito dos estados, no âmbito do CONFAS. Eu acho que é uma interferência do governo federal, e aí, me perdoa, Rita, eu acho que é uma interferência política eleitoreira, sim. Porque estamos falando de uma redução de tributos, não para sempre, que aí sim, eu acho que seria uma coisa correta. Mas estamos falando de uma redução de tributos até dezembro, após as eleições. Ou será que em janeiro acabou a crise? Os não, mas vão aí cair, tem um novo preço? governo e tem reforma. Eu gostaria de seguir, a partir de janeiro, acabou a crise dos combustíveis, os preços caíram, a inflação caiu. Eu acho que não tem nada mais essencial no país do que alimentos. Por que não está tendo essa redução de imposto sobre os alimentos também? Principalmente sobre os alimentos da cesta básica, de modo geral. Ricardo. Porque senão acaba ficando assim, há 30 dias, há 40 dias, há 60 dias, há 90 dias de uma eleição, se diminui tributos, passa o período eleitoral e tudo volta como antes. E o pior, Rita, que você como um brilhante economista que é, sabe que o efeito dessa redução agora no caixa vai ocasionar todo um desmonte da arrecadação dos estados, municípios, vai ter problema também no âmbito federal, isso vai voltar com inflação, o dólar já subiu também por causa disso.
A meu ver, como eu disse, eu acho que tem que diminuir impostos sim, os impostos são muito caros, mas que seja de médio e longo prazo esse planejamento e que seja para sempre, e não até acabar o período eleitoral. Só Obrigado. posso... Pode sim. O para sempre é a reforma, né? Que está para ser votada e não é. E a população vai ter um aprendizado cívico muito grande. Nós já estamos vendo o preço da gasolina cair na bomba. E, por outro lado, eu discordo de você, mas a cesta básica foi toda desonerada. Nós estamos falando aí de alimentos. Só um complemento. Um aumento do dólar que vem agora, de 2, 5 e seja por cento, que venha a ocorrer, vai anular o efeito dessa redução de ICMS, por exemplo. Você que está falando de aumento do dólar. O dólar é um preço de mercado e o Brasil, com essa explosão de preço de commodities, tem tido um fluxo positivo. Tanto é que, em relação às principais moedas do mundo, o dólar acumula uma alta de 10%. Em relação ao real, o real é a moeda de melhor performance no mundo hoje Nesse ano, e tem uma valorização de 5% em relação ao dólar no ano. E nos últimos 2 meses? Essa questão, a meu ver, e eu não estou discordando da redução de imposto de jeito nenhum, a meu ver, a questão é a seguinte: vamos reduzir, mas vamos reduzir com planejamento de médio e longo prazo, e para sempre, e não até após as eleições. É só essa a minha questão. Gente, vamos então meio que virar a página aqui, mas acaba que a gente continua.